Eu acho que essa um dos grandes desafios do homem, né? Poder contemplar Deus, né? Às vezes Deus, ele se manteve do nosso lado o dia inteiro e às vezes você não ouviu, não contemplou. Essa é a grande realidade, né? Então, a contemplação de Deus, né? Vamos lá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Já foi aí? Foi? Não está indo? Aí, obrigado. Irmãos, esse versículo nós vimos a semana passada e eu vou fazer um comparativo com outro versículo que está aqui no estudo, tá bom? Então vamos entender, aleluia, esse versículo. Será que a pilha está fraca? Deixa eu acertar aqui, irmãos. Isso aí. Então vamos acompanhar a leitura desse versículo aqui, tá? Isaías 6, versículo de número 2 e versículo de número 3, né? No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém, Jesus? Então, a semana passada, eu expliquei, né, isso daqui, esse versículo que é rico em detalhes, né, para que a gente possa entender por que muitas das vezes não contemplamos a presença de Deus. Um dos fatos é que no ano em que morreu Uzias, o rei, eu vi o Senhor. Então isso significa que enquanto o rei era vivo, Isaías não tinha uma sensibilidade para ver a Deus, né? O que nós podemos entender é que Isaías tinha, vamos dizer assim, toda a sua atenção voltada para o rei. Quando o rei morreu, aí sim Isaías perdeu a sua referência, perdeu a pessoa a qual ele estava envolvido, vamos dizer assim, na maioria do seu tempo. Aí sim ele começou a contemplar a Deus. Então isso é algo que nós precisamos entender, amém? Mas o comparativo que eu quero fazer é com outro versículo, aleluia, que está no livro de Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 4, versículo de número 6 ao 8. Olha só para você ver. Havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, e o terceiro tem um rosto como de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à água, quando estava voando. E os 4 seres vivos, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro.
não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Amém, Jesus? O que nós estamos vendo aqui é uma afirmação do que o próprio Isaías viu, o profeta Isaías viu. Isaías, ele contemplou o trono de Deus, e aqui João, na ilha de Patmos, está também contemplando o trono de Deus. Ele teve esta visão, né? O Senhor mostrou essa visão para ele. Interessante é que o que me chamou a atenção nesse versículo é que o céu, ele tem dia e tem noite. Porque essa contemplação aqui é do trono de Deus. E João vai dizer que esses seres viventes adoravam ao Senhor continuamente, de dia e de noite. Olha que coisa interessante. Então no céu também vai haver dia e vai haver noite. É isso que nós estamos vendo aqui dentro da palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então, só para que os irmãos tenham um panorâmico desse estudo, é que a mesma coisa que aconteceu no livro de Isaías acontece também, aleluia, no livro de Apocalipse. Então, a mesma visão que Isaías teve, João também teve. E isso demonstra que o céu é real, ele existe, aleluia, e nós também podemos contemplar ao nosso Deus. Amém, Jesus? Nós paramos em qual? No 3 mesmo? Então vamos lá. No primeiro lugar, temos Deus no trono. Presta bem atenção nisso. Em segundo, temos seres celestiais proclamando o mesmo coro, ouvido por Isaías: Santo, Santo, Santo. O que isso significa? Que para nós, seres humanos, contemplar a Deus, nós precisamos do quê? Adorar ao Senhor. Mas essa adoração não pode ser somente quando eu estou na igreja. Essa adoração não pode ser somente quando as coisas estão boas na minha vida. Não pode ser quando eu acabei de receber uma vitória. Não. Essa adoração, e veja que é contínua, ela precisa ser em todo momento de nossas vidas. Tá ruim? Dá glória a Deus. Tá bom? Dá glória a Deus. Amém? Tá passando por luta? Dá glória a Deus. Recebeu uma vitória? Dá glória a Deus. Amém? Então nós precisamos aprender que diante de Deus, nós não podemos ser influenciados com as circunstâncias dessa terra. Porque quando nós deixamos ser influenciados por qualquer circunstância deste mundo, nós não vamos contemplar Deus na nossa vida. O que você vai contemplar é o problema que você está contemplando, tá? Essa é a grande realidade. Quando o apóstolo Paulo escreve, não é apóstolo Paulo, a gente fala apóstolo Paulo porque a maioria dos estudiosos dizem que Paulo escreveu Hebreus, por causa da linguagem semelhante à de Paulo. Mas nós não podemos bater o martelo, porque até hoje não se bateram o martelo, não disseram, não foi Paulo mesmo, pronto, acabou. Não tem como, mas a linguagem é igual. O livro de Hebreus vai dizer que os nossos olhos precisam estar firmados em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então isso significa que toda a nossa atenção, que todo o nosso viver, que todo o nosso andar, que todo o nosso deitar e levantar precisa estar voltado para o Senhor. Então isso significa que é Deus 24 horas na nossa vida. E nesse cotidiano, nessa aplicação de adoração contínua, você vai contemplar a Deus junto de você. Em momentos do dia, você vai ver a Deus falando com você, você vai ver Deus ajudando você, você vai ver Deus dando livramento a você. Mas para isso você precisa se manter, nesse ciclo de glória, de louvor, de adoração,
de ter Deus 100% na sua vida. Amém, Jesus? Então, vamos continuar aqui. Em terceiro, temos que reconhecer que eles estão numa atividade contínua. É isso que eu digo, a continuidade. Então, veio para o culto, acabou o culto, ele continua na sua casa. Amém? Veio aqui na igreja, louvou a Deus, continua lá na sua casa. Continua amanhã cedo, né? Até de tarde, até no próximo culto. É uma coisa que tem que fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, tá? Seja ao levantar, seja ao deitar. Você não pode passar o dia inteiro sem falar com Deus. Você não pode passar o dia inteiro sem adorar a Deus. Lembra que eu disse a semana passada que no livro lá do Velho Testamento, né? O Senhor diz que vai restituir o tabernáculo de Davi. E eu disse para os irmãos que eu tive a curiosidade de estudar sobre isso, né? E quando a gente estuda sobre isso, a gente vai ver que há momentos mais especiais do que o tabernáculo de Davi em questão de beleza, de estrutura, de magnitude, de engenharia. O tabernáculo de Moisés é estrondoso, o templo de Salomão, magnífico. Mas Deus fala que vai restituir o tabernáculo de Davi. Isso tá, se eu não me engano, no livro de Oséias ou Amós, uma coisa assim. Aí, o que significa isso para nós? Que a única diferença entre esses três lugares é a adoração contínua, que só acontecia no tabernáculo de Davi, né? O tabernáculo de Davi diante do templo de Salomão e diante do tabernáculo de Moisés é o templo mais inferior. Era só uma tenda com a Arca da Aliança embaixo. Mas Deus falou que ali agradava o coração dele. Não muitas das vezes o templo de Salomão nem o tabernáculo de Moisés. Amém? Porque ali tinha adoração cotidiana. Eu disse para os irmãos, Davi colocou 3 turnos de levitas e sacerdotes. Então, esses 3 turnos, né? Parte da manhã, parte da tarde, parte da noite, se encontrava com o outro. Era 24 horas no dia, 365 dias no ano, adorando o nome do Senhor, dando volta em torno da Arca da Aliança. Isso chamou a atenção de Deus. E isso a partir de quem? Do rei Davi. Por quê? Porque Davi era um verdadeiro adorador. Amém? Então é isso que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Interrupta. Pois está escrito que não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Ou seja, se no livro de Isaías não dá para ter certeza de quanto tempo estava por detrás daquela cena de adoração, em Apocalipse encontramos isso com certeza. Amém? Então, existe uma maneira de contemplar a Deus todo dia, toda hora, todo momento, nessa vida terrena, aleluia, nesse mundo caótico. Tem como você ser diferente no meio desse povo que caminha para a destruição, contemplar a Deus. Como? Ser um verdadeiro adorador, adorando a Deus 24 horas por dia na sua vida. Em tudo dai graça. Amém, Jesus? Em tudo dai graça. O apóstolo Paulo já disse sobre isso, né? Aleluia. Que deveríamos dar graças a Deus a todo momento. Porque Paulo também, ele descobriu isso que nós estamos descobrindo hoje. Essa adoração contínua. Essa contemplação de Deus na nossa vida. Amém? Em quarto, último lugar, temos a contemplação. Enquanto no livro de Isaías isso não está tão claro, uma vez que os serafins cobriam os rostos, no Apocalipse lemos que os seres viventes estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Olha só. Então, lá no livro de Isaías, nós não temos uma certeza se aquela adoração daquele serafim lá, que se revelou ali a Isaías, era uma coisa contínua.
ou se aquilo só estava acontecendo naquela hora da visão. Mas a certeza vem agora. Esses seres viventes que foram descritos por João, eles eram seres que tinham olhos de frente e por detrás, em volta. Eles eram cheios de olhos. Se nós estivéssemos naquela posição dos seres à volta do trono, proclamando noite e dia, sem parar, a santidade de Deus, quanto tempo aguentaríamos? Olha a pergunta. Quanto tempo, aguentaríamos? Nós podemos basear que muitas das vezes nós começamos o nosso culto, ele dura em média de 1h30, 1h40. Dentro dessa 1h30, 1h40, tem gente que já fica incomodado. Tem gente que já fica incomodado, já começa a procurar o relógio, já começa a olhar a hora no celular. Tem pessoas que nem esperam a bênção apostólica na igreja vai embora. Então entenda isso, por favor. Esses seres viventes, a gente, quanto tempo nós aguentaríamos ali, se estivesse no lugar daqueles seres viventes? Só entre a visão de Isaías e a de João, são quase 800 anos. Só entre a visão de Isaías até a visão de João, são 800 anos. E o mesmo ser que Isaías viu, estava há 800 anos, porque João também contemplou. E eles estavam continuamente diante do trono de Deus. Amém? Tem gente que não consegue ficar um mês, um ano, na presença de Deus. E esses seres estão há 800 anos. Aí você vai dizer, mas eles foram criados para isso, por isso eles estão ali, porque Deus manteve eles ali. Será? Será que é isso? Abre uma discussão aí, amém? A única coisa que não deixaria estes seres celestiais entediados, ou a gente no lugar deles, é se em vez de apenas repetir algo decorado, eles estivessem sendo alimentados por algo que contemplavam. Entenda, por favor, por que hoje nós não estamos contemplando os milagres de Deus na igreja? Por quê? Porque infelizmente na década de 80, 70, 60, 50, os milagres eram mais presentes na igreja. Mas se você for pegar e estudar sobre isso, que é um tema muito legal, se você for fazer, buscar um estudo profundo sobre isso, você vai ver que as pessoas lá no passado, na década de 50, 60, 70, 80, elas tinham muito mais tempo de oração do que hoje temos. Essa é a grande realidade. Hoje, as pessoas chegam na igreja, dobram o joelho para orar, 2 minutos levantam. Parece que chegou, dobrou o joelho, Pai, Filho, Espírito Santo, levanta. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem comunhão. Dobra o joelho, já levanta. Então, no passado, cultos de oração, momento na presença de Deus, era muito mais contínuo do que hoje. Hoje nós estamos aqui no interior de São Paulo. Hoje a nossa cultura aqui de culto é você vir 3 vezes por semana na igreja.
em São Paulo, lá, né, na capital, as igrejas não fecham. Lá tem pessoas que trabalham, né, durante o dia inteiro, sai tarde do serviço, às vezes está de turno. O cara saiu meia-noite, 1h da manhã, ele acha uma igreja aberta no culto para ele assistir, porque não tem como ele vir de dia. É assim que acontece lá em São Paulo. Lá, se uma pessoa ela sai 3h da manhã para ir trabalhar, 4h, 5h da manhã, ela encontra uma igreja aberta. Se não tiver no horário dela entrar ainda no serviço, para ela poder assistir um culto antes de ir para o serviço. Então é contínuo, né? Nós aqui que temos esse hábito, amém? Mas eles só ficaram esse tempo, né? Se nós formos colocar essa situação de 800 anos aí, desde Isaías até João, eles só ficaram ali porque eles eram alimentados pela presença de Deus. Se você encontrar, aleluia, esse caminho na sua vida e contemplar a Deus dessa maneira na sua vida, de uma maneira que você seja alimentado por Ele, de uma maneira que você não tenha, vamos dizer assim, você não enjoe de orar, você não se distraia com as coisas, você simplesmente se envolva mesmo numa atmosfera santa, eu acredito também que você não vai querer sair de perto do Senhor. Essa é a grande realidade. Porque aqueles que se aproximam do Senhor, assim diz a palavra do Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor, aleluia, esses Deus vai se revelar a eles. Deus se revela a mim, Deus se revela a você. E isso nós temos que trabalhar na nossa vida continuamente. Nós precisamos ter mais tempo na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Nós precisamos ter os nossos pensamentos mais em Deus do que em qualquer outra coisa deste mundo. Amém, Jesus? Então isso é fundamental para as nossas vidas, amém? Vamos ver aqui, ó. Sim, é disso que esse texto fala. Trata-se de contemplar a beleza de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Contemplar a beleza de Deus. Então, se você tiver a oportunidade de contemplar a beleza de Deus, isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Grandes homens de Deus que marcaram gerações, né, como Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores do século 20, né, e 21. Ele morreu agora no século 21 aí, no século 21 mesmo, 20 não, 21. Ele morreu aos 90 e poucos anos, Billy Graham. E esse homem, ele contemplou Deus. Por quê? Porque esse homem fez uma obra que dificilmente outro homem fará. Ele contribuiu para a conversão de mais de 2 milhões de pessoas. Ele teve uma vez no Brasil, na década de 70, ele teve no Brasil. E ele levou para o Maracanã. Ele conseguiu colocar de pessoas dentro do Maracanã mais do que a seleção brasileira colocou em final de Copa do Mundo. Ele colocou 200 mil pessoas dentro do Maracanã. Parou o Rio de Janeiro. Uma coisa absurda. Por quê? Porque ele contemplava Deus. Ele contemplava Deus em tudo que ele fazia. No entanto, tudo que ele fazia não era pequeno, era gigantesco. Ele fez um culto na África do Sul. 10 milhões de pessoas estavam acompanhando o culto dele, debaixo de um sol escaldante lá na África do Sul. Isso significa o quê? Significa que esse homem, ele contemplava Deus. E ele não tinha medo de nada, porque ele sabia o que ele estava vendo. Era real e era o próprio Senhor na vida dele. Amém, Jesus? Então, trata-se de contemplar a beleza de Deus e reconhecer que Ele é um ser inesgotável. Era disso
que Davi falava ao mencionar que queria contemplar a formosura de Deus. Amém? Por quê? Porque uma vez que você contemplou Deus, meu irmão, você entrou pelo caminho que vai levar você, aleluia, a ver milagres, que vai levar você a ter orações respondidas, que vai levar você a mudar o seu cotidiano, a sua casa, as pessoas que têm contato com você, porque a contemplação de Deus nada mais e nada mais é, aleluia, que a renovação espiritual que nós precisamos a cada momento de nossas vidas. Porque Deus sabe que há um desgaste na vida do ser humano na terra. Deus sabe disso. No entanto, Paulo vai dizer, ainda que o homem exterior se corrompa. Do que ele está falando? Ruga, perder mobilidade, algumas enfermidades, né? A lei da gravidade, né? Quando é moço, até os 30 anos, tudo está em cima. Depois já tem que começar a usar suspensor, elástico, tem que começar a usar um monte de coisa para apertar, que senão despenca tudo. É ou não é? A lei da gravidade. Então, isso é, ainda que o homem exterior se corrompa, né? Envelheça, e as marcas são graves do tempo, contudo o homem interior está ligado ao Senhor. Por quê? Porque o homem interior contempla a Deus. Amém, Jesus? Contempla o Senhor. Isso é importante, tá bom? Então vamos concluir aqui, ó. Aleluia. Os seres viventes também eram cheios de olhos. Isto fala não só do fato de que há muita beleza divina para ocupar os olhos. Penso que só 2 olhos, como temos, não são suficientes para contemplar tanta beleza. Mas também fala de foco e da busca sem distração. Lembra o versículo que eu citei em Hebreus? Olhai para o autor e consumador da sua fé. Não tirar os olhos do Senhor. É isso que Hebreus está dizendo, no livro de Hebreus. E o que nós concluímos aqui, através desses seres que têm olhos na frente, têm olhos atrás, têm olhos de lado, eram seres viventes que tinham 6 asas, um com cara de leão, né? Outro com cara de um animal como cordeiro, e o outro com cara de homem. Mas eles tinham olhos para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque eles estavam focados somente numa coisa: o Senhor. Então fala de foco, de busca sem distração, sem tirar os olhos de Deus. Amém, Jesus? Então, quando eu olho o defeito do irmão, eu tirei os olhos de Deus. Às vezes é interessante, né, alguns testemunhos que a gente ouve. E ouvi um testemunho uma vez que um jovem chegou no pastor e falou para o pastor assim: olha, pastor, estou pedindo a bênção. Eu quero ir embora da igreja. Quero que o Senhor me abençoe, eu vou procurar o teu ministério para me servir a Deus. Ele falou assim: nossa, mas tem algum motivo que você está saindo da igreja, né? Para mim poder abençoar você, eu queria saber por que você está saindo da igreja. Ele falou: aqui tem muito problema, muita coisa errada. Ele falou: nossa, é mesmo? Você tem contemplado isso? Você tem visto isso, as coisas erradas assim dentro da igreja? Tenho, pastor. Isso aí, nossa, tá acabando comigo, eu não quero mais ficar aqui. Quero que o Senhor me abençoe, eu vou embora. O pastor disse: então tá bom, vamos fazer uma coisa, vamos fazer o seguinte. Eu te dou a bênção no final do culto. A gente vem aqui, a gente ora, mesmo com tristeza no meu coração, mas eu vou permitir que você vá e eu vou abençoar você, tá bom? Tá bom então, pastor, eu vou sentar lá. Eu disse: não, pera aqui, mas só que você vai fazer um negócio para mim antes de ir embora. O que eu vou fazer? Enche esse copo com água para mim, até a boca. Mas ó, passa a régua mesmo. Ele foi lá no bebedouro e encheu o copo do pastor. Passou a régua. Falei: pronto, pastor, tá aqui. Eu falei: não, esse copo vai ficar com você. Comigo? Eu falei: é. Quando começar o culto, eu quero que você comece a dar a volta pela igreja, mas segurando esse copo na mão.
não pode derramar água no chão. Tá bom? Eu vou chamar fulano de tal, obreiro, ele vai te acompanhar nessa jornada. Quando terminar o culto, quando eu der a bênção apostólica aqui, eu quero que você traga esse copo aqui, ó, passado a régua, sem um pingo no chão. Eu quero que você traga o copo aqui e coloque aqui para mim. Ele falou, não estou entendendo, pastor. Então, você vai entender depois. Faça isso, depois a gente conversa, eu te dou a bênção, você vai embora. Tá bom, começou o culto, o louvor, e aquele rapaz começou a dar a volta na igreja. Acho que deu umas 10 voltas na igreja durante o culto. Quando acabou o culto, ele veio e colocou o copo. E disse, pastor, ó, deu trabalho, hein? O que o senhor pediu para mim não foi fácil não, hein? Porque tá aqui, ó, não derrubei, mas só que é o seguinte, eu tive que ficar olhando pro copo toda hora para ver se eu não ia derramar, para ver se minha mão não entortava, para ver se eu não tropeçava em lugar nenhum. Fiquei com a atenção voltada pro copo. Aí o pastor falou assim, maravilha, irmão, você não derrubou a água, você ficou com o olho no copo? Fiquei. Focado mesmo? Sim. E qual defeito você viu hoje dentro da igreja? Ele falou assim, nenhum. Tá vendo, irmão? Se você estiver focado em Jesus como você tá no copo, você não vai olhar defeito em ninguém, irmão. Você não vai ver defeito dentro da igreja. E muitas das vezes, você olhando para Jesus, você vai encontrar defeito em você mesmo, em coisas que você tem que consertar na sua vida. E aí aquele jovem ouviu aquilo, né, absorveu aquilo, e ele falou, não é que o senhor está certo? Não é que o senhor está certo? Se eu estiver olhando para a vida de alguém, não estou olhando para Jesus. Eu falei, então o que você tem que fazer? Olhar para Jesus. Você quer receber a bênção, quer ir embora da igreja? Não, pastor, eu vou ficar. Pode deixar, o senhor me ensinou. Teve a humildade de aprender, né? Mas a realidade é essa, irmão. Quando nós entramos por essa porta e estamos aqui para poder adorar, né, o Senhor, nós não temos que olhar na cor da roupa do outro, se a gravata está torta, né, se veio direto do serviço, né, e muitas vezes não está com uma roupa apropriada, ou até mesmo chegar um visitante, aí chega, né, uma moça, né, aí não chega nos trajes que nós estamos acostumados, aí já começa, né, somente as mulheres já começam a olhar torto, né, a mulher, não pode, irmão. Às vezes chega um rapaz de camiseta, né, de boné na cabeça, bermuda, chinelo no pé, senta e todo mundo fica, nossa, de onde saiu isso? Nossa, isso aqui falta educação, isso aqui é a casa de Deus. Que isso, irmão? Olha para Jesus, deixa que Deus faz a obra, amém? Eu nunca tive problema com isso, eu nunca tive problema com isso, né? Então, nós temos que focar a Deus. Se você quiser contemplar o Senhor, os seus olhos não podem sair dele. E aí você vai contemplar Deus fazendo um milagre na sua vida. Aleluia. Todos os dias. Todos os dias. Deus fazendo milagre na sua vida. Amém, Jesus? Isso é importante para nós. Então, esse estudo ele foi pequenininho. Foi em 8 partes só. Nós terminamos agora. Mas para mim foi rico. Porque me mostrou realmente o que eu devo fazer para poder contemplar o Senhor na nossa vida. Amém? Então que você coloque isso em prática e que você viva essa palavra e com certeza, logo logo você vai estar dando testemunho. Pastor, eu contemplei Deus numa situação. Pastor, eu ouvi o Senhor tal dia assim, meu Deus, eu estava precisando. Amém, Jesus? Por quê? Porque Deus, Ele está nos vendo. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o momento de se manifestar. E nós precisamos contemplar Deus nessas horas. No nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, igreja? Tem alguém que vai devolver?